Fala Brasil, tudo bem com vocês? Sou eu, César, e mais uma vez eu gostaria de dizer pra vocês que tá tudo bem, mas eu até evitei gravar o vídeo semana passada. Eu preferi dar um tempo pra cabeça, pra tentar descansar um pouquinho, porque não tá tudo bem. O vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos sérios que eu preciso trazer pra vocês e fazer aqui no meu canal. Eu juro que eu tento evitar esses vídeos, porque apesar de todos os pesares e da necessidade que a gente tem de conversas sérias, de diálogos importantes entre nossa comunidade, entre todos, inclusive, que fazem parte do planeta Terra, é muito importante que a gente também possa devanear, sabe? Possa conseguir minimamente alienar um pouquinho a cabeça da gente, para que a gente não fique pensando em coisas pesadas, difíceis o tempo inteiro, porque cansa. Cansa muito. É exaustivo, é cansativo precisar o tempo inteiro ficar falando sobre coisa séria. Mas infelizmente, esse é mais um vídeo que a gente vai precisar ter uma conversa muito séria e muito importante. Após a vinheta, a gente começa a falar um pouquinho sobre o tema do vídeo. Roda a vinheta. Sim, Brasil, como vocês podem ver, meu cenário mudou. Pouca coisa foi adicionada, uma coisinha ou outra. E sim, se tiver barulho no fundo, é um dos dias que eu não consigo ficar sozinha em casa para gravar. Então, relevem, porque vai ter barulho. Faz parte. Acontece. Esse vídeo não sou eu que vai começar a falar. Como vocês sabem, eu peço sempre desde o início para que você se inscreva, deixe o seu like, curta, comente, compartilhe. É o de sempre que eu peço, mas a gente vai começar esse vídeo com uma mensagem muito importante e com algo que eu quero que vocês assistam. Prestem muita atenção, porque esse vídeo é carregado de gatilhos. Se você tem algum problema com a sua saúde mental, ou se você tem algum problema referente a problemas familiares com a igreja e tudo mais, eu indico que vocês não assistam esse vídeo, porque é um vídeo muito pesado. Parem por aqui e assistam depois em outro momento. Oi, gente, meu nome é Mila. Falando sempre. Eu nunca na minha vida pedi pra alguém compartilhar um vídeo meu. Eu sou uma pessoa feliz, alegre, hiperativa, gosto de fazer gracinha, não tenho vergonha de nada. E por isso eu sempre trouxe questões aqui, sempre fiz gracinhas e nunca quis ser blogueira, nunca quis nada, nunca quis alcance, nunca quis visualização, nunca quis seguidor, nunca quis nada. Porque eu nem consigo querer isso, meu TDAH é muito forte pra isso. Mas dessa vez eu preciso que vocês compartilhem, porque o assunto é o assunto da minha vida, né? É o assunto da minha vida. E eu não consigo nem falar, eu vou ler um negócio aqui, porque eu preciso que isso chegue. Eu preciso que o que eu venho falado desde 9 de dezembro de 2019, que foi quando eu saí da igreja, chegue, sabe? Chegue nas pessoas que podem fazer alguma coisa sobre isso. 9 de dezembro de 2019 foi quando eu saí da minha cidade no interior, vim pro Salvador, saí de casa e também rompi com a igreja. E rompi com a cura gay. Eu não vou nem editar esse vídeo, eu vou só no máximo botar umas legendas e vai ser um vídeo longo. Então se você vier aqui pra poder se aproveitar da minha vulnerabilidade, politizar a minha vulnerabilidade, não venha. Por favor, não venha. Por favor, nem assista. Eu precisei de um tempo pra me recompor e conseguir gravar esse vídeo. E eu tive que escrever. Porque se eu falar, eu não vou conseguir falar. Desde o dia 9 de dezembro de 2019, eu venho tentado usar aqui esse espaço, meu espaço, e aproveitar do meu jeito, sem vergonha, TDAH, hiperativo, pra falar sobre assuntos que são tabu, que são importantes, que eu considero importantes. E esse é o principal assunto da minha vida, inclusive.
desde 9 de dezembro de 2019. E essa é a primeira vez em 27 anos que eu acho que alguma coisa realmente pode ser feita, que eu acho que alguém pode me ouvir. E junto com as informações que já estão saindo, podemos passar de um patamar de achar que isso é um delírio, uma utopia, um pseudo-perigo, para um perigo real, agressivo, que existe, tem protocolo, tem nome, tem outros nomes para despistar as pessoas, que é a cura gay. Tá, eu vou começar falando do começo. Eu sempre soube quem eu era desde os meus 5 anos de idade. E por que desde os meus 5 anos de idade? Diz que qualquer dono da razão vinha me tacar pedras porque eu falei isso dos 5 anos de idade. Eu acho que eu nasci assim, mas eu não posso afirmar com certeza, isso seria leviano da minha parte. A partir dos 5 anos de idade é de quando eu lembro, assistindo Harry Potter e me apaixonando por Hermione, sem saber nada do que era isso. Então eu já sabia que eu estava do lado errado da história. Eu via minha família repreendendo em nome de Jesus os meus iguais na minha frente, do meu lado. Então eu sempre soube, desde muito pequena, quase não era gente, que eu estava do lado errado da história. Isso era a única coisa que eu realmente sabia sobre mim. O resto era meio, era determinismo, era determinado a mim. Eu tinha que ser uma boa menina, uma boa aluna, fazer medicina, ir pra igreja domingo, fazer escola dominical, antes quando era católico, fazer catequese. E assim eu fiz. Eu fiz pra todo mundo. E aí, quando eu tinha 13 anos de idade, um pastor chegou pra mim, de uma determinada instituição religiosa, e ele blefou comigo, porque eu nunca tinha dito nada pra ninguém. Ele blefou e eu caí. Ele me chamou pra uma conversa e ele disse que ele, na adolescência dele, também tinha tido desejos assim. E isso já, o golpe baixo já começou aí, porque aí eu me aproximo por identificação. Isso é baixo. Isso é baixo. A falta de responsabilidade começou com os meus 13 anos, com essa fala, com toda essa aproximação, com todo esse protocolo, essa burocracia. Porque você olha pra essa pessoa e fala, caramba, essa pessoa hoje é pastor, então eu também consigo. E foram 10 anos de ver gente dando testemunho de ex-gay. E não existe ex-gay. Assistam no da Netflix um documentário chamado Pray Away. É sobre o movimento Unânimos, que inclusive foi o pioneiro nesse negócio de cura gay, que o Brasil pegou. Eu só não uso o nome Unânimos, mas é o mesmo protocolo dos Estados Unidos. E essa mesma cúpula da igreja mandava eu fazer jejum de 21 dias, porque meu corpo ia ficar fraco e Deus ia me quebrantar e assim eu ia ter um milagre. Essa mesma cúpula da igreja mandou e orientou explicitamente que eu fizesse uma coisa que eles consideram pecado no púlpito, mas que eu deveria fazer, porque isso ia me curar. Eu não vou falar nomes de pessoas, a não ser com autoridades. Aí eu falo todos os nomes. Nem vou dar muitos detalhes, porque minha família não merece isso, sabe? Mas assim, eu sempre tentei falar sobre esse assunto pisando em ovos. E talvez não tenham que pisar. Um dos únicos nomes aos bois que eu posso dar para fins de verificação pública é o de Kátia Vargas, que é uma pastora daqui de Salvador, de uma igreja que era considerada super cool, super descolada, a igreja da cidade. E ela tem uma escola de sexualidade. Não existe escola de sexualidade, é cura gay. Não existe, quando ela fala no Instagram dela, escola de sexualidade, não existe escola de sexualidade, é cura gay. É cura gay. Eles usam outros nomes, mas é cura gay. É negue-te a ti mesmo, 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 negue-te a ti mesmo. Como Jesus negou. E você ouve tanto isso, e eles te lobotomizam tanto isso, e eles falam que esse é o melhor pra você, que você acredita. Você acredita. E aí teve um dia que eu neguei a mim mesma. No dia 2 de julho de 2019, eu saí de casa com uma mochila, R$50, sem meu celular e todos os meus remédios, segundo coisas que eu sei, porque eu dissociei. E fui acordar com um tubo dentro de mim no Hospital São Rafael, em Salvador. Eu fui encontrada no mar da Praia de Piatã, desacordada. E essa foi a primeira vez.
que eu neguei a mim mesma. Porque eles falavam, Deus ama o pecado, mas não o pecador. Eu tentei separar. Mas um não existia sem o outro. Era parafraseando Sócrates, existo, logo peco. Negar a mim mesma era negar a mim, e a minha vida e a minha existência. E é assim que eles matam. Por incrível que pareça, acharam que era falta de Deus. Mesmo já existindo red flags enormes. Inclusive, todos conscientes de que eu era uma coisa e tinha que viver sendo outra. Isso já no primeiro. Eu voltei para um terapeuta pastor que falava comigo sobre a não pertinência do conselho de psicologia. E eu fiz a terapia também, terapia. São tantas as formas que eles fazem. E no dia 25 de novembro de 2022, mais uma vez eu saí de casa e acordo com um tubo dentro de mim no Mater Dei, no Hospital Mater Dei aqui em Salvador. Depois que eu perdi minha amiga e provavelmente o amor da minha vida, o único que eu amei de verdade, porque quebraram a minha cabeça. Porque eles quebraram a minha cabeça. E eu fiquei internada 12 dias numa instituição psiquiátrica. Antes de ir pra uma boa, eu fiquei numa ruim e foi um inferno na terra. Tudo porque me quebraram. Porque me quebraram. Eles me quebraram. Eles quebraram a única coisa que eu sabia sobre mim. Eles quebraram sutilmente. Sutilmente. E eu saí de lá, mas eu não sei se ela saiu daqui ainda. Sem ter a mesma sorte, assim, eu perdi um amigo de Recife. Um amigo que eu encontrei em uma das brechas e recaídas da minha adolescência no Twitter. E a gente se identificou, ele identificou a situação era a mesma. Ele não teve a mesma sorte que eu de estar aqui falando isso. Eu perdi meu amigo. Mataram meu amigo. E matam iguais a mim todos os dias. Mas ninguém quer estabelecer um nexo causal. Ninguém quer tornar isso palpável. Ninguém quer denunciar pro Ministério Público. Porque eles acham que é um pseudo-perigo, que é um delírio. Não é um delírio. Não é um delírio. Eles me quebraram. Foram eles que me quebraram. E eu tô aqui. E possa ser que o meu vídeo não faça nada. Ninguém veja. Eu não tô nem aí pra mim, gente. Eu não tô nem aí. Pelo contrário, eu fico até muito preocupada, porque eu sou muito sensível. Então eu fico com muito medo do que podem dizer, assim. Mas eu preciso botar aqui e falar. Eu preciso falar, agora que tem uma brecha, agora que tem uma abertura de uma coisa que eu já falava antes, eu preciso me manifestar e dar minha cara a tapa. E dizer nome, e dizer procedimento, e dizer o que eles fazem. Porque eu tenho informação pra dar. Se o MP quer de alguém vivo, e que quase não tá vivo, se eles quiserem, eu tô aqui. E eu vou falar tudo. Não pra vocês, pras autoridades. Então, pra não ficar muito longo, eu vou terminar aqui pra dizer que eu tenho informação, eu posso dizer, eu denuncio isso há 4 anos. Então, se houver a oportunidade de eu finalmente poder redigir isso a termo e alguém fazer alguma coisa sobre isso, eu espero que a minha família nunca se sinta culpada, porque os seres humanos eles buscam consolo, e consolo a igreja oferece. É a lábia da igreja que é muito boa, vocês não têm culpa. Mas alguma coisa precisa ser feita. Alguns continuam lá. E eu sinto muito por isso. Mas eu preciso salvar os meus. Eu preciso que pelo menos alguém tenha visto isso aqui e preste atenção no seu filho mais afeminado, criança ainda, na menina mais machinho. Porque a gente cresce em volta disso. E eu sou o quê em volta disso? Eu vou voltar a ser quem eu era, quem eu fui. Direito penal e inexigibilidade de conduta diversa. Eu não aprendi a ser diferente, eu não aprendi quem eu sou, não aprendi o que eu gosto. Eu só aprendi a me negar e a me culpar. E eu faço isso até hoje. Mesmo sendo feliz, alegre e divertida, como eu sei que eu sou. Mas a gente vai conseguir. E eu vou poder ser mais feliz, alegre e divertida, como eu sei que eu sou. E lésbica. Com muito orgulho. Apesar de ser estranho falar isso. Com muito orgulho, sim. Eu sei que não é nada fácil a gente ver isso que a Mila fala. Não é nada
confortável. Eu sei. Tanto que eu dei para vocês o aviso de gatilho antes de começar o vídeo. Só que nós, pessoas que fazemos parte da comunidade LGBTQIAPN+, e temos pais cristãos, em alguma escala já passou por isso. Eu, salvo devidas proporções, em escalas muito menores, passei pela mesma coisa que a Mila passou. Eu fui uma criança extremamente afeminada, criada na Igreja Assembleia de Deus. Saí da igreja com 15 anos. Após sair da igreja com 15 anos, tive um namorinho, né, o meu primeiro namorado, tals, e foi muito difícil, porque esse relacionamento se arrastou muito até os 17 aproximadamente, e assim que eu assumi, porque eu achava que eu era um homem cis, gay, ele me largou, e aí entrou um turbilhão de emoções. E assim como a Mila fala, que passou por algumas situações em que ela tentou contra a própria vida, eu também, infelizmente, tentei. Não só uma vez. Mas foram tentativas extremamente sutis. Não foram como as dela, por exemplo. E quando eu falo de nós, e quando eu me coloco nesse pacote, eu falo porque ao me assumir aos 17 anos, eu entrei em outra igreja aos 18 e fiquei até os 21. A Mila, quando fala sobre a vivência dela, fala sobre essa questão de psicólogo, de terapia. Eu não tive isso, mas toda a igreja sabia que eu era gay, que eu fui gay e que eu estava num processo de cura. Todos os pastores da igreja vinham conversar comigo. Eu recebi cargos. Com meu canto, eu fazia parte do Ministério de Artes da igreja, porque eu dançava, eu cantava. E como a Mila falou, sutilmente eles iam me condenando. Sutilmente eles iam dando um inferno para mim. Porque, como tá na Bíblia, e uma das principais músicas que me pegavam muito, a minha música de conversão foi Eu Nasci de Novo, de Diante do Trono. Eu nasci de novo, nasci de novo. Esqueci o resto da letra, mas a letra é praticamente isso. Logo em seguida, minha mãe sempre teve Fernanda Brum como Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. De alguma forma também veio para mim essa música porque minha mãe pedia muito que eu fosse para a igreja de novo, que eu me convertesse novamente. E logo em seguida vinham muitas músicas de Diante do Trono, sabe? Sobre principalmente o álbum Ainda Existe Uma Cruz, que tem aquela música Ainda existe uma cruz pra você carregar, não se deixe enganar, a porta é estreita. Então, é isso que é feito pra nós. Só que o mais engraçado é que heterossexuais não negam a sua sexualidade. Em nenhum momento é pedido para pessoas que estão no padrão correto, entre muitas aspas, para que elas abdiquem de suas vidas. Elas abdicam, sei lá, de vícios. Uma bebida, um cigarro.
Elas abdicam de uma vida sexualmente ativa, traição, pular cerca. Elas abdicam de ver uma novela. Gente, é impossível abdicar de quem nós somos. Como a Mila fala, por muitas vezes ela tentou desassociar quem ela é dela mesma. Porque eles dizem pra gente que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Gente, ser quem nós somos não é pecado. E é muito difícil falar isso sem me emocionar, sem chorar, porque a gente tá vendo, eu precisei não gravar esse vídeo semana passada, porque eu entrei numa crise total e completa de choro, porque a Carol Heller é uma pessoa extremamente bolsonarista, só que ela é uma de nós. E ela tentou de todas as formas possíveis se adequar e se adaptar a uma realidade que não era dela. Trouxeram para ela o tempo inteiro, sabe? Entraram na cabeça da menina a nível de dizer que ela é errada. Fazem isso todos os dias. Hoje, no Brasil, a cada 38 horas, uma pessoa da comunidade LGBT perde sua vida. Seja por violência, seja por esta pessoa tirar a própria vida, por agressão, das piores formas e maneiras possíveis. Eu tenho 35 anos de idade. E a vida de uma pessoa trans, de uma travesti, é exatamente a minha idade. 35 anos. O meu namorado hoje tem 51, minha avó tem 80, minha mãe tem 52. Entende que pessoas como eu não vão chegar na idade das pessoas que eu amo? Vocês conseguem entender o quão pesado é eu olhar para a internet, procurar em uma rede social, num Facebook, num Instagram, num Twitter, em qualquer outra rede social e olhar dizendo que parlamentares que deveriam estar fazendo leis para nos proteger, querer tirar algo que já foi tão difícil de conseguir. Já é muito difícil pessoas da comunidade se sentir pertencentes a lugares. É muito complicado porque... Engraçado que no último vídeo que eu fiz, há 15 dias atrás, eu falei sobre esses pastores que fizeram o que fizeram, que abusaram de pessoas. E eu só citei pastores. Mas se vocês colocarem as palavras-chave, que é aquela né? Com o nome crente ou pastor, vocês vão ver muitas notícias. Não é o banheiro das mulheres que precisa ser observado com mulheres trans e travestis. É outro lugar. É outro lugar. Eles têm uma tendência de colocar sobre outras pessoas a responsabilidade daquilo que eles fazem. Quando eles não nos matam fisicamente com as mãos deles, eles nos quebram a nível de nos fazer sentirmos indignos de viver. A gente sente um peso tão grande, uma dor insuportável, uma culpa que não é nossa. Você acha que para uma pessoa como eu, lida e dita como homem, porque eu tenho uma aparência masculina, barba, órgãos genitais, enfim, foi fácil para mim romper com tudo isso? É fácil para mim utilizar os pronomes femininos? Eu uso, inclusive, para que eu possa entender que eu sou quem eu quero ser. Eu sou quem eu nasci para ser. Não o que eles dizem que eu devo ser.
Nenhuma pessoa está pedindo, implorando para que a gente possa casar em igreja. Foda-se igrejas. Enquanto eles utilizam um livro de mais de 2000 anos atrás para tentar tirar de nós a liberdade de sermos quem somos, a gente só quer viver. A nossa intenção, quando a gente assina um papel, chamem do que você quiser, de união estável, de união civil, não precisa nem utilizar o termo casamento. Nosso intuito é assinar um papel para que as pessoas saibam que nós estamos juntos. Que eu e meu namorado, por exemplo, casamos. Que a gente, por exemplo, pode trocar de sobrenome se quiser. Que a gente, por exemplo, quando ele se aposentar e ele precisar fazer algum plano de saúde, um seguro de vida, que possa ser feito para nós como casal, como família. Porque assim, esse povo é tão louco, é tão insano, que esquecem de ler o próprio livrinho que eles têm como leme. Porque assim, se vocês pararem para analisar, o padrão de casal homem, mulher e filhos não existe na Bíblia. Na Bíblia tem casais, tem famílias de homem com um homem e trocentas mulheres. Muitos podem ser citados e eu não vou passar meu tempo nem gastar tentando explicar para vocês qual é o padrão da família da Bíblia. Não vem ao caso. O que eu trago para vocês e eu peço encarecidamente, de coração, para todas as pessoas que assistem o meu canal, é que passou da hora da gente entender que o que fazem conosco é crime. O que as igrejas evangélicas fazem tentando converter sexualidade, tentando converter quem nós somos, gênero. Não dá para, por um acaso, dizer que uma mulher cis vai virar homem. É possível fazer essa conversão? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o pastor Silas Malafaia e vamos converter ele para uma mulher. Isso é impossível. Não tem como. Não dá. Vocês acham de verdade mesmo que pessoas como nós, se tivéssemos a opção de escolher, se sexualidade fosse de fato uma escolha, se gênero por um acaso fosse uma escolha, vocês acham que a gente ia querer passar por isso que nós estamos passando? É uma pergunta muito simples. E tem uma resposta muito simples. A gente não quer isso. A nossa única opção é entender quem nós somos e aceitar quem nós somos. Quando eu falo com vocês que há uma necessidade urgente de não votar apenas para presidente da República, mas saber votar também em outras pessoas, Senado, deputados, prefeitos, vereadores, governadores, porque a gente pode ver hoje como é que tá a bancada. Tendo muitos outros assuntos mais importantes a serem debatidos, discutidos, analisados, e eles estão discutindo nossas vidas. Eles estão discutindo com quem a gente pode casar ou não. Eles estão discutindo se a gente vai... Família. Um pai criando um filho ou uma filha é uma família. Uma mãe criando uma filha ou um filho é uma família. Avós que cuidam dos seus netos são uma família. Eu, meu namorado e nosso cachorro também é uma família. Ninguém pode dizer pra gente o que é família. Família não é sangue. Até o mosquito que pica a gente tem o nosso sangue. E a maioria das vezes, pessoas com o nosso sangue, pessoas que nós depositamos a nossa confiança, não é a pessoa que a gente deve confiar. Eu termino esse vídeo falando para pessoas que estão me assistindo. Nós não precisamos fazer o que a Carol Heller fez.
Nós não precisamos nos adequar. Na minha humilde opinião, eu acho que não há uma necessidade de nós, pertencentes da comunidade LGBTQIAPN+, sermos evangélicos. Na minha visão, na minha concepção, no meu ponto de vista. Mas se para você que assiste o meu canal, que me acompanha no meu vídeo, sente que há uma necessidade de você se tornar uma pessoa cristã, busque igrejas evangélicas que nos aceitem. Ou, se você preferir, outras religiões também. Entendam de uma vez por todas que nós precisamos lutar por nossas vidas. E quando a gente diz que ninguém deve soltar a mão de ninguém, é exatamente por isso. Porque é muito complicado ver que pessoas nos tratam como doença, pessoas nos tratam como anomalias, como anormalidades. E nós não somos. Não fomos criados em escala. Não fomos criados em lote. Com o mesmo corpo, com a mesma cor, com os mesmos olhos, com os mesmos cabelos. Nós somos diversos. Por favor, busquem da forma de vocês e na cidade de vocês e nas regiões em que vocês se encontram auxílio para sair dessa situação. Se você passa por isso na sua casa, na casa dos seus pais, se você passa por isso na casa das pessoas que são responsáveis por criar vocês, saibam que vocês não estão sozinhos. Busquem ajudas com amigos, busquem ajudas com terapeutas, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Se por um acaso tiver na sua cidade alguma ONG, se tiver na sua cidade uma secretaria especializada, se tiver em sua cidade uma assistência social que te dê suporte, busque ajuda, independente de qual seja ela. Mas pense, acima de tudo e primeiramente, que qualquer ajuda que vier, que tentar mudar a sua sexualidade, ou convencer você que você está errado, errada, errade de ser quem você é, corra imediatamente. Sua sexualidade e o seu gênero não é pecado, não é errado, não é um problema. Eu queria chegar para vocês, terminar esse vídeo dizendo: gente, em algum momento da vida isso passa, mas não passa. Eu tenho hoje 35 anos de idade e tenho muitos traumas causados por igreja evangélica. Muitos traumas que precisam ser tratados, e mesmo fazendo terapia por quase 2 anos, eu ainda estou resolvendo esses problemas. Então, o quanto antes comecem a fazer terapia. Então, o quanto antes busquem sair destes lugares que não cabem em vocês. Se quiserem colocar vocês em um lugar em que, para estar neste lugar, você precisa se mutilar, arrancar pedaços de quem você é, corra. Se quiserem colocar vocês em lugares que vocês precisem se adequar, não pintar cabelo, ou não pintar unha, ou não usar suas argolas, ou seus brincos, seus piercings, corra. Essas características também somos nós. Não dá para separar as nossas características de nós. Nós somos tudo isso. Eu agradeço muito a todas as pessoas que assistiram o meu vídeo até o final e peço desculpas. Às vezes eu vou precisar ter um dia ou outro de folga para descansar. Principalmente porque eu sou uma pessoa extremamente intensa e eu sinto demais as coisas. E ter visto essas últimas coisas, eu já ia gravar hoje um vídeo sobre isso. E quando hoje pela manhã eu vi o vídeo da Mila, eu pedi a ela autorização, ela me autorizou para que eu pudesse utilizar o vídeo dela aqui no meu canal. Mila, muito obrigada. Eu vou deixar as redes sociais dela aqui embaixo para vocês, fixado no primeiro comentário. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Para que vocês possam seguir ela. Mila, muito obrigada. Obrigada por ser voz, por ser
essa pessoa linda que você é e por compartilhar conosco sua história. Que mais pessoas tenham a mesma força, que mais pessoas tenham a mesma disposição de trazer suas histórias. Para que essas histórias não fiquem escondidas. Para que a gente consiga criminalizar essas pessoas. Para que a gente consiga dizer não para essa tortura que é a suposta e dita cura gay. Não há cura para o que não é doença. Nós somos pessoas normais e nós desejamos apenas viver. Não é nem sobre aquela história linda de ai, o amor venceu, ai, o amor vencerá. Não é sobre amor, é sobre viver. A gente está engatinhando ainda, a gente mal consegue viver. Amar é outro patamar. Amar é um passo à frente. A gente não quer poder amar, a gente quer poder viver. A gente quer conseguir chegar aos 50, aos 60, aos 80 anos, se preciso for. Não nos matem. Por favor, parem. Eu espero que esse vídeo alcance pessoas. Isso é um pedido de socorro. Deixem a comunidade LGBTQIAPN+ viver. É só isso que eu peço para vocês. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. E até o próximo. Tchau, tchau.